Mundo afora, direto de Londres, Felipe Killing. Felipe Killing com a gente por aqui hoje um pouquinho mais tarde para participar da conversa que começa agora. Killing, muito bem-vindo. Boa tarde para você. É um prazer estar mais tarde aqui para participar dessa conversa importante, porque é novidade para vocês aí no Brasil, essa questão das máscaras, e também para a gente aqui na Europa. Vou pedir para você contextualizar já, Killing. Antes eu vou introduzir aqui a conversa o médico infectologista do Hospital das Clínicas da USP, diretor da Sociedade Paulista de Infectologia, Evaldo Stanislau. Muito obrigado ao senhor por conversar com a Band News FM. Obrigado a vocês pelo convite, um prazer. Killing, então antes da conversa, de a gente dirigir já as perguntas para o Dr. Stanislau, vou pedir para você contextualizar, dizer qual é a novidade aí na Europa. Inclusive, se você quiser fazer a primeira pergunta, fique à vontade. Tá, combinado. Bom, alguns governos aqui da Europa não estão mais recomendando o uso da máscara de pano. Na França, por exemplo, a recomendação é usar uma máscara com proteção com nível hospitalar, como essa azulzinha aqui, ó, quem está nos acompanhando nas redes sociais pode assistir, pode ver, que tem uma proteção maior, mas para quem está no carro é aquela máscara que normalmente vem da cor azul. Só que alguns governos foram além. Na região da Baviera, por exemplo, no sul da Alemanha, desde segunda-feira é obrigatório usar a máscara conhecida como bico de pato, FFP2 ou N95, também estou mostrando aqui, que ela protege mais e tem um problema que aí eu já encaminho para o Dr. Evaldo. Essa é uma máscara bastante cara aqui na Europa, imagino que no Brasil também, mas a unidade custa em torno de R$30 aqui na Europa. A dúvida é possível reutilizar essa máscara? E se não for possível reutilizá-la, como que a gente poderia ter uma outra alternativa mais barata com uma proteção semelhante, doutor? Felipe, existe uma crise de EPIs que marcou a nossa pandemia de Covid. Em função disso, algumas práticas que antes eram ditas inaceitáveis, elas foram normalizadas e se buscou como torná-las também seguras. Uma delas foi o reaproveitamento de equipamentos, entre eles a máscara N95. Um grupo aqui do Hospital das Clínicas, inclusive, publicou recentemente um paper de como reprocessar esse tipo de máscara com segurança. Eu acho que para um uso comunitário, a gente não vai precisar reprocessar, a gente só vai precisar manusear com cautela. É importante que as pessoas entendam que a parte externa da máscara, ela é contaminada. Então nós temos que ter técnica para colocar e retirar essa máscara. Então essa máscara N95 ou PFF2, ela tem um elástico rigoroso, bem duro, e ela é uma máscara que fica bem atachada no rosto das pessoas. Nós precisamos manipular essa máscara pelo elástico, colocar e fazer apenas um pequeno ajuste aqui para que ela fique bem presa no nariz. Depois de fazer isso, a gente tem que manusear, tem que higienizar as mãos. Ao chegar em casa ou ao seu destino, é muito importante que a gente tire a máscara também, pegando pelo elástico, dobre e sempre não colocando as mãos na parte interna da máscara, porque senão a gente contamina essa parte e a máscara então fica inviabilizada. Para evitar esse risco, se possível, idealmente, fazer também uma higiene de mão antes de retirar. Então, como é que a gente faz? Higiene das mãos antes de colocar, colocar com técnica, higiene das mãos antes de retirar e retirar com técnica. E para guardar essa máscara, você fecha sem contaminar a parte interna e põe, pode ser um saco plástico, pode ser um saco de cartolina, enfim, você deixa a máscara guardada e retira na próxima utilização. Com esses cuidados, essa é uma máscara que poderá ser reaproveitada aí por um período de até 15 dias ou mais, dependendo do estado de conservação dela. Enquanto ela não estiver molhada, enquanto ela não estiver visivelmente suja ou danificada, num período de 2 a 4 semanas para um uso comunitário com esses cuidados, é razoável que ela seja usada. Doutor, acho que o senhor vai se lembrar, né? No ano passado, ainda ali por agosto ou setembro, eu também apresento o programa de turismo aqui da Band News FM, o Partiu Band News. Quando as pessoas começavam a programar, se organizar para voltar a viajar, nós conversamos no Partiu Band News e o senhor já falava, já indicava esse tipo de máscara para uma pessoa que vai fazer uma viagem, né? E a gente até falava, não, isso pode ser indicado também para quem vai pegar qualquer tipo
de transporte público. Agora, a gente já explicou, é uma máscara mais cara, é uma máscara que tem uma duração aí bem menor do que uma máscara de pano, que dura, se você cuidar dela, muitos meses, talvez até anos. Então, imagino que a reação dos ouvintes da Band News FM ao escutarem essa recomendação que chega da Europa seja a seguinte: poxa, e agora? O que eu faço? Para quem está nos escutando, que pega metrô todos os dias, lotado, pega ônibus, todo tipo de transporte, o que o senhor tem a dizer para essas pessoas? Veja, a máscara de tecido, ela, se tiver múltiplas camadas, for também manuseada com cuidado, ela confere proteção. Mas a máscara de tecido, ela tem um princípio maior. Ela protege muito mais o outro do que quem usa. Então, para que a máscara de tecido proteja efetivamente, é importante que todos ao redor estejam utilizando. Porque a primeira barreira que ela vai encontrar é a barreira interna. A pessoa, ao falar, ao respirar, ao eventualmente tossir, qualquer coisa, na parte interna da máscara de pano, fica retido ali a secreção que contém o vírus, né? No sentido oposto do que vem de fora para dentro, a máscara de tecido também dá uma proteção, mas ela não é tão efetiva. Então, a consideração que eu faria em termos de transporte público para a máscara de tecido ela depende muito do uso de todos e que todos usem corretamente. A máscara cirúrgica descartável é uma máscara que tem uma proteção maior para quem usa também. Então, o intermediário entre o tecido e a N95 seria a máscara cirúrgica descartável de boa qualidade também. E a máscara N95 é a máscara ideal, porque a máscara N95 ela não depende de ninguém. A pessoa que use corretamente uma máscara N95, ela está tendo um grau de proteção máximo. Entretanto, a gente precisa comentar também que é uma máscara desconfortável, faz uma pressão no nariz, pode obstruir, a pessoa pode ter algum desconforto, precisa se acostumar a utilizar, não é? E é uma máscara, como vocês disseram, mais cara. Minha opinião. Eu acho que esse é o tipo da economia que não vale a pena. As pessoas deveriam se habituar e num transporte coletivo lotado, como é o padrão do transporte coletivo, não só no Brasil, mas no mundo, eu acho que as autoridades da Europa apontam um caminho aparentemente de excesso, mas que é mais seguro, e eu concordo. Ou você pode fazer como eu, que quando pego o ônibus fica chata falando para qualquer pessoa que tá com a máscara abaixada: você pode, por favor, colocar a máscara no lugar? Porque eu sou essa pessoa dentro do ônibus. Queria perguntar ao senhor, como é que o senhor avalia o momento que a gente vive agora, né? A Europa tem falado com mais contundência, eu diria, sobre essas novas variantes. Aqui no Brasil, a gente acaba falando das variantes quando a gente vai olhar mais para a região norte do país, para a região de Manaus, mas a gente sabe que hoje a gente tem uma circulação muito rápida, né, de tudo o que acontece, inclusive de novas variantes de vírus. O senhor avalia que a gente também está caminhando para esse momento de reforçar proteções por causa disso? Concordo absolutamente, nós precisamos reforçar a proteção. As novas variantes, sobretudo essa P1 que foi localizada lá no Amazonas, elas são uma ameaça, né? Por quê? Porque além do potencial de uma transmissão mais rápida, ela descende de uma variante que consegue escapar da resposta imunológica e, eventualmente, tudo que eu estou falando a ser provado ainda, a ser melhor documentado, pode até escapar da proteção vacinal. Nesse sentido, o que melhor nós faríamos é aumentar as medidas de proteção, então distanciamento, controle sanitário de fronteiras e, sem dúvida, o uso de uma máscara mais efetiva como esse que está sendo colocado. Agora, nós precisamos de outras ações médicas, entre elas a vacinação em massa, e quanto mais rápido a gente vacina, mais pessoas protegidas isso vai funcionar, né? E a gente precisa de mais teste, porque a maneira mais efetiva, e onde eu acho que o Brasil está perdendo muito, é fazer diagnóstico. Nós não fazemos diagnóstico laboratorial nem da infecção, e nós não fazemos diagnóstico laboratorial efetivo dessas variantes, em que pese grupos de virologia estudarem, fazerem um mapeamento, terem identificado variantes aqui no Brasil, o espalhamento dessas variantes, eu acho que a gente perde em grande parte, inclusive pela nossa incapacidade de diagnóstico. O doutor, a gente viu, pelo menos num curto espaço de tempo, algumas variantes preocupantes que apareceram, né? Desde dezembro a gente escutou a variante inglesa, a variante na África do Sul e essa variante no estado do Amazonas. A gente sabe que vírus mutam, mas está acontecendo essa mutação numa velocidade mais rápida ou é isso mesmo?
Veja, Felipe, a gente não tem como afirmar isso. Na verdade, nós estamos mais atentos, e quanto mais atento, mais diagnóstico a gente faz. Agora, é nítido, e já existem os estudos mostrando o comportamento epidemiológico, que a partir da introdução da variante, o número de casos aumenta. E o que é uma variante? A variante é um fenômeno comum em virologia e nas doenças infecciosas, né? De uma geração para outra, os vírus vão sofrendo pequenas modificações. Essas modificações, via de regra, não trazem nenhuma vantagem. Às vezes o vírus fica até mais agressivo, mais infectante, mas ele perde em contrapartida a capacidade de replicação e de disseminação. Quando ele consegue se tornar mais agressivo, mais infectante, aí é uma arma perfeita, né? Ele consegue se disseminar com muita rapidez. Quanto mais pressão seletiva a gente tem, ou seja, mais pessoas infectadas, quanto mais variantes a gente tenha que consigam escapar de uma resposta imune, que, portanto, a gente vai selecionando os mais fortes, mais esse perigo aumenta. Eu acredito, Felipe, que a gente tem condições, sim, de ter mais variantes, a gente começa a ter condições de fazer mais diagnóstico, e esta é, na minha opinião, e de vários colegas, talvez a maior ameaça, ou das maiores ameaças entre tantas nessa crise da Covid. Nós precisamos agir rápido para controlar essas variantes, porque se elas passarem a dominar o cenário, como é o caso aí da Inglaterra, que já tem a maioria das infecções, não mais pela cepa selvagem, mas por essa nova variante, e se a P1, por exemplo, se dissemina no Brasil, nós poderemos ter um grande trabalho. E aí, a grande dúvida que fica é, as vacinas continuarão funcionando? Hoje, sim, a princípio nada impactou as vacinas. No futuro, talvez as vacinas precisem de um ajuste tecnológico. E aí vai ser todo o retrabalho de vacinar todo mundo. Então veja que perigo e que complexidade assistencial e operacional que a gente pode enfrentar no futuro se não formos efetivos no controle. É por isso que seja usando uma máscara de pano, uma máscara cirúrgica, uma N95, todos devemos nos cuidar e cuidar bastante também do próximo. Agradecer demais. Antes de eu agradecer o doutor, só ler aqui uma mensagem de uma cirurgiã dentista da Mari. Tem um outro detalhe importante da N95 ou PFF2. É muito difícil de o povo usar errado com o narigão de fora, porque ela tem aquele grampinho ali em cima, então tem essa importância também. Realmente, eu já usei essa máscara, quando eu viajei, eu usei essa máscara que o doutor disse. É uma respiração um pouquinho mais pesada, mas você acaba se acostumando, e para quem usa óculos é maravilhoso, porque quase não embaça o óculos. Dr. Evandro Stanislau, médico infectologista do Hospital das Clínicas da USP, diretor da Sociedade Paulista de Infectologia. Foi mais uma vez um grande prazer, muito obrigado, até uma próxima. Obrigado a vocês pelo convite. Usar máscara é importante, mas como você disse, tem que usar corretamente o tempo todo. Muito obrigado. Felipe Killing, obrigada também pela participação extraordinária, pela contribuição nessa conversa, e até amanhã. Grande prazer, um grande abraço a vocês e até amanhã.